Geralmente, quem renuncia a uma herança tem, na verdade, o objetivo de favorecer determinada pessoa. Só que a renúncia da herança segue regras bem específicas. Então, se você não fizer corretamente analisar como um todo a sua família, você pode não alcançar esse objetivo de beneficiar a pessoa certa. Por isso, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre aceitação e renúncia da herança. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, nós temos que entender o que é a aceitação da herança, pois ele é um ato presumido, ou seja, quando um herdeiro recebe na sua casa uma citação falando que ele deve comparecer e manifestar num processo de inventário e ele deixa de fazer qualquer coisa ou ele não faz nada, não quer saber daquela herança, mesmo assim a lei entende que ele presumidamente aceitou essa herança. Isso funciona dessa forma e não tem como você mudar. É a lei e é dessa forma que funciona. Já a renúncia da herança, ela tem o objetivo de excluir um herdeiro daquela herança. Então é um ato muito mais complexo e exige alguns requisitos que nós vamos entender nesse vídeo. Um desses requisitos é que ela não pode ser revogada. Então, aquele herdeiro que faz a renúncia não pode voltar atrás, não tem como mudar de ideia, não tem como chorar o leite derramado. Então, com base na lei, a renúncia nunca pode ser de forma verbal. Ela sempre terá que ser feita por escrito. Nós fazemos isso de duas formas, ou através de uma escritura pública feita lá no cartório, ou através de um termo. Você ir dentro do processo de inventário e falar que você não quer aquela herança, renunciar àquela herança dentro do processo de inventário. A renúncia feita no cartório tem um custo, né? O cartório não trabalha de graça. Já a renúncia feita direto dentro do processo de inventário não tem custo. A pessoa que quer renunciar deve estar em plena capacidade das suas faculdades mentais. Ela não pode estar incapacitada. E se ela estiver representada, ela tem que ser representada por procuração com poderes especiais. Ou seja, se você pede para um advogado fazer a renúncia para você, ele só pode fazer isso com uma procuração que é feita dentro do cartório e não aquela procuração que é feita dentro do escritório de advocacia junto com o advogado. Ainda é importante saber que o menor pode renunciar dentro de um processo de inventário, mas ele só faz isso com a autorização do juiz. E por último, uma coisa muito importante é que a pessoa que vai renunciar, se ela for casada, a pessoa tem que assinar junto, o cônjuge tem que assinar junto, ele vai concordar e assinar essa renúncia junto com a pessoa que está renunciando, exceto se for regime de separação obrigatória ou convencional de bens. Existem dois tipos de renúncia. Você pode fazer a renúncia abdicativa ou a renúncia translativa. A renúncia abdicativa é aquela que você abre mão em favor de todos os herdeiros, sem especificar uma pessoa certa. Nesse caso, a sua parte da herança vai ser passada, redistribuída entre os demais herdeiros que estão no processo de inventário. Ou seja, nesse caso, você não pagará imposto a mais. É aquele caso que um irmão acaba renunciando e vai para os outros irmãos. E temos também a renúncia translativa, que é aquela quando o herdeiro quer abrir mão da sua herança em favor de uma pessoa específica. Nesse caso, a lei entende que esse herdeiro está, na verdade, fazendo uma doação, então haverá a incidência de um imposto. Nesse caso, o imposto será em duplicidade, porque o herdeiro que renunciou vai estar pagando imposto e o herdeiro que está no processo de inventário também vai pagar imposto. Um exemplo disso é quando um irmão que já tem muitas posses, muitos bens, ele quer renunciar em favor de um irmão que é desempregado, especificamente aquele irmão que é desempregado. Nesse caso, os dois irmãos vão pagar um imposto. Dizemos que a renúncia é um ato complexo porque, além das regras e dos tipos, ela também gera alguns efeitos que nós vamos passar a falar agora. Não haverá direito de representação na renúncia. Ou seja, se uma pessoa, um herdeiro, quer renunciar para beneficiar os seus filhos, ele pode não alcançar esse objetivo.
Porque a renúncia, na verdade, ela redistribui a herança para os herdeiros da mesma classe. Vamos entender num exemplo. Um herdeiro com 3 irmãos e 2 filhos. Esse herdeiro quer renunciar para beneficiar os seus filhos. Porém, como os irmãos são seus herdeiros de mesma classe, se ele renunciar pura e simplesmente a renúncia abdicativa que eu falei acima, na verdade, quem será beneficiado serão os irmãos. Esse exemplo nos diz o quê? Que esse herdeiro, para beneficiar os seus filhos, ele teria que fazer uma renúncia translativa. E aí a gente cai naquela questão de 2 impostos. Destacamos que os credores podem se habilitar no processo de inventário para aceitar a herança no lugar de um herdeiro renunciante. Isso é feito para que se evite fraude contra credores. Aqueles herdeiros que estão com dívidas estão renunciando a um processo de inventário, receber direitos ali, os credores podem se habilitar no lugar deles. Não é possível renunciar à herança com nenhuma ressalva ou termo ou condição. Ou seja, vamos supor que um tio quer renunciar uma herança para beneficiar uma sobrinha. Só que ele coloca nessa renúncia que ele só vai renunciar a herança para ela se ela cursar a faculdade que ele escolher. Isso não é possível. Essa renúncia não será válida. E por último, não é possível renunciar parte da herança. Ou você renuncia toda a herança ou você não renuncia àquela herança. Não é possível renunciar só parte do que você tem para receber. Concluindo, se um herdeiro quer fazer uma renúncia simplesmente para se livrar daquela herança, não quer pagar um imposto e não tem intenção de beneficiar uma pessoa certa, ele pode fazer uma renúncia abdicativa dentro do processo de inventário que ele vai resolver todo o seu problema. Porém, se ele quer beneficiar uma pessoa certa, ele terá que fazer uma renúncia translativa, que é um pouco mais complicada e deve respeitar todos os efeitos e regras para alcançar o objetivo dele. E também corre o risco de pagar imposto em duplicidade. Então, essa é um pouco mais complexa e deve ser analisada de acordo com a sua família e com o seu processo de inventário. Eu te peço que, se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreve no canal se você é inventariante para não ficar por fora de nada que acontece no seu processo de inventário. O vídeo fica por aqui, tchau!